dia, boa tarde, boa noite, sexto, tudo bem? Essa minha carinha aqui é porque eu tive uma noite muito ruim de sono, acontece, ainda mais em tempos de pandemia, tá? Pelo menos para mim, isso já virou normal. Como é que vocês estão? Deixa eu falar uma coisa. Antes de eu entrar na aula especificamente, os alunos têm me perguntado bastante sobre o retorno às aulas. A gente não sabe, tá? O que vai virar. Assim que tiver uma informação oficial, tá? Não for o disse-me disse de sempre, obviamente eu conto para vocês. Bom, mas hoje eu vou falar sobre a educação em Roma e vou falar sobre a escravidão também em Roma. Bom, em Roma, a educação, como na maioria das sociedades, dependia do sexo da criança, se era menino ou se era menina, dependia do poder aquisitivo dos pais, ou seja, se eles eram da nobreza, se eles eram ricos, eles tinham um tipo de educação, se eles eram pobres, miseráveis, tinham outro tipo de educação, tá? Bom, isso também, numa certa medida, acontece na nossa sociedade, tá? Menos, mas acontece, tá bom? Então, os meninos, eles ricos, eles iam aprender na escola, uma escola que era quase sempre particular, existiam escolas públicas, mas elas eram muito, muito raras, tá? Normalmente se contratava um professor para ir na casa desse menino e ele, a partir dos 7, 8 anos de idade, ele começava a ter aulas, tá? O que eles aprendiam? Eles aprendiam matemática, aprendiam história, astronomia, religião e principalmente retórica. O que é retórica, professor? Retórica é a arte de falar alguma coisa para convencer alguém, tá? Por que alguém tem que aprender isso? Bom, existem muitos empregos ainda hoje que usam a retórica, tá? Falar bem é importante para um professor. Falar bem é importante para um advogado, para um político, então nem se fala, né? Para um jornalista, então, quando diz falar bem para convencer alguém de alguma coisa, não é que eu vou contar uma mentira para a pessoa e vou levar a pessoa a acreditar, não. Tá? Apesar que isso também é um tipo de retórica, mas eu estou falando de argumentar direito. A astronomia, que é o estudo dos astros, dos planetas, tá? A astronomia romana, ela tem a ver com a nossa astronomia e com a nossa astrologia. Qual que é a diferença? A diferença é que a astronomia, ela estuda os planetas como a NASA faz, manda foguete, vê o clima, um monte de coisa assim, tá? Coisas que são consideradas científicas, e tem a astrologia, que é a perceber que os astros influenciam na vida da pessoa, que não é uma coisa científica, tá? Tanto a astronomia quanto a astrologia eram muito estudadas na Roma Antiga. Mas isso eram os meninos ricos. Os meninos pobres, eles normalmente aprendiam a profissão do seu pai. Então, se o meu pai é agricultor, eu vou ser agricultor. Se meu pai é marceneiro, eu vou ser marceneiro, tá? E as meninas raramente aprendiam a ler e escrever, apesar de existir algumas que aprenderam. Normalmente das famílias ricas, tá? Uma ou outra, o pai falava, não, a menina vai aprender, ela também é inteligente, mas era raro. É uma sociedade bastante machista. E ela aprendia o trabalho considerado feminino, de costurar roupas, de fiar roupas, de limpar a casa. Se ela fosse rica, ela ia aprender um pouco disso tudo, mas ela ia aprender mais ainda sobre como comandar as escravas domésticas, como ela deveria tratar as escravas domésticas para elas fazerem esse serviço. Tá? Falando em escravas, eu já falei várias vezes sobre a escravidão romana, então vou ser bastante rápido nesse tópico. Os romanos escravizaram muitos dos outros povos. E não estou falando dos povos negros, não.
eu insisto muito nisso porque os alunos estão sempre confundindo. No mundo antigo, não é porque você é negro que você vai virar escravo. Ele poderia ser grego, ele poderia ser considerado germânico, como nós chamamos hoje em dia os alemães, tá? Germânicos, franceses, todos esses poderiam ser escravos, tá? Iriam para Roma ou para algum lugar da Itália e ali eles fariam todo tipo de serviço, desde trabalhar na agricultura até mesmo vender coisas ou então dar aula, pedagogo. Muitos milionários ricos, os patrícios, compravam ou então contratavam pedagogos que muitas vezes eram escravos, tá? Para trabalhar educando seus filhos. Agora é um negócio interessante. Você fala, professor, o cara era escravo e tinha que dar aula? Dava. E ele podia bater no filho do dono dele? Podia. É estranho isso, também acho. Mas ele poderia, ele tinha autoridade para isso, tá? Ele não poderia ir contra o dono dele, que aí ele poderia ser até morto se ele fizesse isso. Mas bater nos filhos para educar era um processo considerado absolutamente normal. As crianças romanas, coitadinhas, elas cresciam, aprendiam na base da pancada mesmo. É uma educação muitas vezes violenta para os nossos padrões atuais. E em 73 antes de Cristo, houve uma revolta, a maior revolta de escravos romanos, liderado por um grego chamado Espartacus. Não é porque ele era de Esparta, não. Tá? É uma coincidência o nome. Ele era do norte da Grécia. Tá? O Espartacus ele juntou nada mais, nada menos do que uns 90 mil escravos que partiram contra Roma para ficarem livres. No fim das contas, ele perdeu. Os romanos, eles crucificaram os sobreviventes, então tinha 3, 4 mil cruzes na cidade romana, enterrada no chão, com cada uma delas com um escravo semivivo ou morto ali para morrer. Um negócio violentíssimo, violentíssimo, né? Os caras estavam lutando pela própria liberdade e mesmo assim foram mortos, e os que não foram mortos foram crucificados, tá? Por que eu estou te falando isso? Para já te avisar agora que o castigo que foi dado para Jesus Cristo, a crucificação, ele infelizmente ele era um castigo considerado comum para qualquer crime grave no Império Romano, tá? É uma coisa horrenda, lógico. Falar, professor, isso não é normal. Claro que não é normal, tá? Mas era uma coisa horrenda. Então, ladrões eram crucificados, assassinos eram crucificados, escravos fugitivos, depois de muitas fugas, se o dono fosse muito bravo, poderia ser crucificado. E no caso do Espartacus, porque eles se revoltaram e perderam a luta, foram também crucificados. Eu acho que por hoje é isso, gente. Isso tudo que eu falei está na página 168, 169. Beijão. Tô morrendo de saudades. Tchau, tchau.